Ex-presidente Lula nega a regulação da mídia e traça estratégia para pegar o maior colégio eleitoral do país. Acompanhe os detalhes com Michael Mendes. O ex-presidente Lula voltou a criticar a reforma trabalhista no Brasil, dizendo que os direitos dos trabalhadores com a carteira assinada foram trocados por empregos sem garantia. A nova reforma trabalhista foi criada em 2017 no governo Michel Temer. Ou seja, nós tivemos uma reforma que não foi reforma, foi uma destruição. A reforma, ela tem um sentido de você fazer as coisas melhorarem para o povo. O que eles fizeram foi uma destruição. É como se eles estivessem dinamitando os direitos que os trabalhadores vinham conquistando desde 1943 com a instituição da CLT. Em janeiro, Lula usou as redes sociais para fazer um alerta à população sobre a reforma trabalhista feita na Espanha, onde os direitos dos trabalhadores estavam sendo rediscutidos. O ex-presidente Lula voltou a tocar no assunto da regulação da mídia no Brasil. Você não tem hoje que falar de rede social só, você tem que falar de rede digital, porque tem muitos aplicativos que não tem nada de social. Por exemplo, fake news do Bolsonaro, o que tem de social? Nada. Ninguém pode utilizar a internet para contar mentira. Ninguém pode utilizar a internet para fazer maldade. Lula disse que não existe a possibilidade da imprensa ser censurada. Quando eu falo de regulação da mídia, a imprensa fala, ele já quer fazer censura. Censura não. Se tem um cidadão que é censurado nesse país, sou eu. Os próximos dias serão decisivos para o PT, tanto para a corrida presidencial como também para a corrida ao governo do estado de São Paulo. PSB e PT não abrem mão de uma candidatura própria ao governo paulista, mas também não descartam uma chapa única e forte com os dois principais candidatos, Fernando Haddad e também Márcio França. Para a corrida presidencial, Geraldo Alckmin está muito próximo do PSB. As últimas pesquisas mostram Fernando Haddad com 28% das intenções de voto, contra 18% de Márcio França. A estratégia do PT é pegar São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, com mais de 33 milhões de eleitores. Só na capital, são quase 9 milhões. Para isso, ter uma chapa forte para o governo paulista mina as chances de outros candidatos e abre caminho para uma campanha presidencial mais forte. A última pesquisa CNT sobre a corrida presidencial apontou Lula liderando em todos os cenários. Mas a mesma pesquisa mostrou também o crescimento de outros candidatos. Destaques para Ciro Gomes, do PDT, e Jair Bolsonaro, do PL. Quem está caindo nas pesquisas é o ex-juiz Sérgio Moro. Hoje está tecnicamente empatado com Ciro Gomes. João Dória aparece com menos de 2% das intenções de voto dos eleitores. Salles, o líder das pesquisas, então, Lula nega a regulação da mídia, propõe nova reforma trabalhista e fala sobre abrasileirar preço dos combustíveis e que o presidente Bolsonaro somente na internet. Vai acertando o ex-presidente na sua campanha, nas suas propostas? Adriana, é impressionante a cara de pau do Lula. Lula que comandou os maiores escândalos de corrupção do Brasil, cujo ícone é o triplex do Guarujá, os pedalinhos do sítio de Atibaia, a roubalheira em todas as estatais, em todos os fundos de pensão, dinheiro para Cuba, dinheiro para ditadores na África. Quando ele fala, por exemplo, de regular a mídia, ele está se inspirando nas ditaduras de esquerda com as quais o PT se alinha. Por exemplo, Cuba, que não deixa as pessoas terem livre acesso à internet. Ou a Venezuela, que está tendo um verdadeiro massacre da sua própria população. Agora, realmente, quando você vê ele falando de reforma trabalhista, isso é, além de tudo, uma aproximação com o que está acontecendo na Argentina, ou seja, a prevalecer uma agenda do Lula de retroagir em todas as reformas e as medidas estruturantes. O Brasil mais se assemelhará à Argentina do que qualquer outra coisa, e é gritaria também dos sindicatos, cuja mamata acabou com o fim do imposto sindical, e o PT e os sindicalistas estão loucos para retornar essa mamata que era tirar dinheiro do trabalhador para dar para líder e para comandante de grupo petista, como o próprio Lula foi durante toda a sua vida. Amanda Klein, são várias questões, as falas de Lula, a questão da federação entre o PSB e o PT,
um possível acerto aqui em São Paulo entre Márcio França e Fernando Haddad e também essa possibilidade de João Dória desistir. O que você acha de tudo isso? Nossa, são muitos assuntos. A gente precisa de uns 3 comentários para falar sobre todos esses pontos. Então, uma rápida pincelada. Primeiro, sobre a regulação da mídia, que o Salles tocou. E eu acho que ele tem razão no sentido que deixa no ar, sempre que você fala de regulação da mídia, em algum tipo de restrição à liberdade de imprensa. E aí eu consultei altos dirigentes do PT e deputados sobre o que exatamente o ex-presidente quer dizer com regulação da mídia. E eles me disseram que é uma regulação, sobretudo, econômica. Ou seja, em questões regionais, não pode ter propriedade cruzada. Isso existe nos Estados Unidos, existe no Reino Unido, e também é sobre a regulamentação da internet, que são propostas que, aliás, já estão em tramitação na Câmara, sob a relatoria do deputado Orlando Silva, é o PL das fake news. Sobre reforma trabalhista, houve pontos naquela reforma feita em 2017 no presidente Michel Temer, depois foi editada uma medida provisória para fazer algumas correções e essa medida acabou caducando. Mas isso fala assim, sobre direitos de trabalhadores que hoje estão sob aquele regime intermitente, sobre a terceirização do trabalho, aquela história das gestantes trabalharem em lugares insalubres. Então, são pontos que precisam de correção. E o ex-presidente Lula citou o ponto dos aplicativos, dos trabalhadores de aplicativos que não têm qualquer tipo de segurança no trabalho. Sobre a federação, até conversei com interlocutores do ex-governador Márcio França e, de fato, houve avanços nas negociações nessa conversa ontem com o Lula. Então, o que ficou estabelecido? Qual será o critério? Pesquisas feitas em maio, melhor dizendo, pesquisas feitas em maio. Então, quem tiver na frente nas pesquisas, fica com a cabeça de chapa, fica com a candidatura ao governo de São Paulo. Quem estiver em segundo lugar provavelmente será o candidato ao Senado. Hoje, o ex-governador, o ex-prefeito Fernando Haddad ocupa o primeiro lugar. Agora, o Márcio França faz uma conta diferente, porque ele pega aquela pesquisa que saiu na semana passada do IPESP, ele diz assim, olha, se eu tenho 18% dos votos hoje, mas eu tenho um potencial de votos maior do que o Haddad, porque a pesquisa do IPESP apontou isso. Então, se a gente somar os votos certos, né, gente que diz que vota com certeza, e o potencial de votos, a gente está tecnicamente empatado, um com 42% e outro com 41%. Ou seja, ainda haverá um debate sobre toda essa metodologia, o que deve ser considerado para saber quem será o pré-candidato. Amanda, não dá para acreditar nessa tese do PT de que eles não querem fazer regulação da mídia de conteúdo. O próprio Lula falou agora na sua declaração que ele está tratando de fake news, não tem nada a ver com composição societária e participação cruzada de grupo econômico. Quando eles falam em regulação da mídia, eles estão falando de regular conteúdo, em ter censura, que é o que acontece nos países onde o Foro de São Paulo, que o PT está absolutamente ligado, intrinsecamente ligado, atua. Onde o Foro de São Paulo comanda a regulação da mídia, não tem nada a ver de grupo econômico, é de conteúdo. E do ponto de vista de reforma trabalhista, o que eles querem é a volta do imposto sindical, é a mamata dos sindicalistas vivendo a favor, com o recurso do trabalhador, se aproveitando do trabalhador para voltar toda aquela gama de gente que sai às ruas em troca de uma mortadela, que era o pessoal que era massa de manobra dos sindicatos. Não adianta ele contar essa historinha para boi dormir, dizendo que regulação da mídia é só uma questão econômica e que a reforma trabalhista diz respeito a pontos que precisam ser regulados. Não é nada disso. É imposto sindical de um lado e censura de conteúdo de outro. Essa é a essência da proposta petista e o Lula não esconde isso. Salles, não adianta os colegas dele quererem dourar a pílula. Quem está dizendo isso é você. Não, ele diz isso. Ele diz isso. Isso está sendo discutido, debatido no Congresso. Houve um projeto aprovado assim no Senado que agora tramita na Câmara. Está sob a relatoria do Orlando Silva. Então, quem vai dar essa palavra, a palavra final, serão os parlamentares. Não tem uma regulação sobre conteúdo. O que o PT propõe não é mudar nada que esteja na Constituição Federal. É regulamentação de fake news e uma lei nesse sentido foi aprovada recentemente na Alemanha. Todos os partidos se debruçam sobre essa questão porque eles enfrentam os mesmos problemas com a divulgação e a circulação de mentiras que têm efeito na saúde pública, em ataques à democracia. A maior mentira do Brasil é o Lula. Ele é a maior mentira do Brasil e vai ser candidato ao presidente da República. Ele é a maior mentira do Brasil e vai ser candidato à presidência da República. Olha, não é o que mais de 40% dos eleitores que dizem que vão votar em Lula acham. Hoje ele lidera com folga a corrida presidencial e será um candidato muito duro do presidente. Duvido que o cidadão de bem olhe para a cara do Lula, digite 13 e confirme. Não adianta vir com esse comentário clichê, não é assim que as coisas funcionam. Infelizmente, não pode ser uma análise tão superficial. Não é superficial, não é assim que funciona. É da decência versus a vagabundagem. É isso que se trata.
Então, não adianta você querer dividir os cidadãos entre cidadãos do bem e cidadãos do mal. É a decência versus a vagabundagem. Isso não brasileiro de bem não vota em ladrão. Não então, adianta você construir. Dizendo que 40% dos brasileiros não adianta construir essa tese técnica de que os assessores do Lula estão dizendo que não é isso, que não é aquilo. Balela. O Lula quer censurar a imprensa e voltar ao imposto sindical. Gente de bem não digita 13 e confirma de jeito nenhum. Esse é o seu discurso político. É o meu mesmo.